Fala galera, tudo bem? Aqui é o Fabiano do canal Magazine Infonews. O vídeo de hoje é para poder falar sobre o título do Flamengo da Libertadores. O Flamengo acabou ganhando do Atlético Paranaense de 1-0 com gol de Gabigol. O Flamengo não fez uma grande partida, mas foi o suficiente para poder conquistar o título. O jogo não foi um grande jogo na questão técnica, não foi um jogo bonito, atraente. E uma coisa que ficou muito marcada nesse jogo foi a expulsão do Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense, que ele foi expulso próximo do fim do primeiro tempo e o Gabigol acabou fazendo o gol no fim do primeiro tempo e o Flamengo acabou segurando o placar e levando o título. Uma das questões interessantes sobre isso que aconteceu no jogo foi a sensação que os torcedores do Atlético Paranaense tiveram que, se não houvesse a expulsão que foi corretamente aplicada do Pedro Henrique, talvez o resultado poderia ser diferente. Primeiro porque o Flamengo, apesar de ter o elenco melhor, não conseguiu fazer uma grande partida, porém conseguiu ser eficiente fazendo o gol da vitória. Com a questão da expulsão do Pedro Henrique, ficou muito difícil para o Atlético Paranaense sair com o título, né? Porque não foi somente a expulsão, logo em seguida tomou o gol. E com um a menos é muito difícil um time que tem um elenco inferior conseguir empatar a partida. E caso conseguisse empatar essa partida, ainda ia ter 30 minutos de prorrogação para depois, caso o empate se permanecer, iria ter a decisão por pênaltis. Então ia ser muito difícil para o Atlético Paranaense conseguir o título. A expulsão do Pedro Henrique praticamente naquele momento já estava decretando o título para o Flamengo. Eu estava vendo a página do Atlético Paranaense no Facebook e grande parte dos torcedores não só culparam a questão do Pedro Henrique, mas querem a rescisão do contrato do jogador. É uma das questões que deve ser analisada em jogos de mata-mata, seja nas fases finais ou na final, o quanto a expulsão de um jogador pode ser decisiva e que tipo de punição esse jogador deve ter caso a expulsão acaba sendo um dos fatores ou o fator primordial da derrota. Se o jogador deve ser suspenso pela equipe por um tempo, descontado o salário ou outra questão. É uma das questões que vai gerar debate muito. A questão do Atlético Paranaense, que decisão que vai ser tomada. Se depender da torcida, seria a questão da rescisão de contrato, mas é uma das questões que o Atlético Paranaense, não só o Atlético Paranaense, mas outros clubes precisam analisar qual é a melhor maneira de punir um jogador que, por causa dele, através de uma expulsão, o time acaba sendo eliminado de uma competição ou perdendo o título. No caso que foi o jogo de hoje, né? É uma das questões que deve ser muito bem analisadas com frieza e uma das questões que mostra que muitas vezes o maior adversário, uma das lições desse jogo, não é o time que você vai jogar, mas muitas vezes o adversário é o jogador que está na sua própria equipe. Muitas das vezes é ele que sabota a chance de você conseguir conquistar algo, né? E é uma das questões que deve ser analisado entre os dirigentes, entre treinadores, principalmente jogos de mata-mata, como identificar jogadores para poder evitar que aconteça esse tipo de erros grotescos que acaba jogando um título para o espaço. Como conseguir identificar os jogadores durante a temporada e na hora da contratação também, como evitar contratar jogadores com perfil do Pedro Henrique, jogadores que tendem a prejudicar o time de forma
muito grande e praticamente quando você vê que acontece um lance desse, a chance da equipe de ganhar o título praticamente vai para o espaço. Né? Então é uma das questões bem interessantes que tem que ser analisada, não só para o Atlético Paranaense, mas para outros clubes, né? Porque muitas vezes isso acontece. Eu quero saber o que vocês acharam do jogo, concordo com as minhas análises, comentam aqui embaixo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal.